Mar Índico. O que é que está a acontecer em Moçambique? Temos um jurista angolano, um advogado angolano, que também é residente aqui no Benhaja. Ele diz que Chapo, ele não, digamos assim, não considera Chapo um homem eleito pelo povo. Nós vamos começar com essa, depois vamos observar a situação atual naquele país. Portanto, a eleição de Chapo não significa estabilidade, não significa segurança. Ou seja, a eleição de Chapo, no meu entendimento, é efetivamente uma consequência da vontade que não é do povo moçambicano, mas sim é da vontade expressa pelo Conselho Constitucional. João Macongo, quero começar contigo. Eh, Chapo, o seu governar, a sua governação, terá estabilidade ou vai governar sem estabilidade? Vimos que a instabilidade já começou. Por exemplo, hoje, Moçambique teve grandes manifestações. Os cidadãos foram até aos ditos, como é que chamam? As portagens para evitar que as pessoas paguem, que os autistas, os automobilistas, melhor dizer, paguem as portagens. A coisa está cada vez mais difícil. Chapo vai conseguir avançar, vai conseguir equilibrar o seu governo, haverá estabilidade, vai conseguir reconciliar o país. João, Bom, Álvaro, é uma questão acertada, mas já debatemos aqui variedíssimas vezes. Agora, indo diretamente à questão de Moçambique, pronto, nós estamos a ver que o Venâncio Mondlane, só para fazer a colação com a minha afirmação, o Venâncio Mondlane é um indivíduo que passou em todos esses partidos aqui. Passou na Renamo, passou na Frelimo, passou no MDM e depois ficou como independente. Como a Constituição moçambicana é melhor que a Constituição angolana, só para fazer aqui referência, ainda admite candidaturas independentes, ele encontrou essa brecha e se candidatou sem ligação partidária e com o povo, e o povo lhe votou. Graças à legitimação do povo moçambicano, o Venâncio Mondlane ainda continua vivo. O Venâncio Mondlane não continua vivo porque as instituições ou a Frelimo assim quer. O Venâncio Mondlane ainda continua vivo e continua a luta porque o povo moçambicano ainda está com ele. E os outros povos desistem. Quando chega na hora, um caiu, outro caiu, já não vão avançar. Mas o povo moçambicano, estamos com 400 mortos até agora, eles estão ainda, continuam na força, estão ali alinhados com o espírito do líder, estão aí alinhados com o espírito de revolução, querem de qualquer maneira tirar a Frelimo dali. A Frelimo tem um governo legalmente instituído pelo Conselho Constitucional, mas Moçambique tem outro presidente que é legítimo, que foi legitimado pelo povo moçambicano nas urnas. O povo moçambicano defende que nós não votamos o Chapo e não queremos que o Chapo governe Moçambique. Por este meio, nós vamos apoiar, independentemente da circunstância, vamos apoiar o Venâncio Mondlane até ao extremo. E assim estão a fazer. Nós estamos a ver que o governo do Chapo é um governo que não tem legitimidade, ou seja, o povo não está aí para obedecer às regras do governo do Chapo. O Chapo está a declarar, ou vai zarando decretos presidenciais, mas o povo moçambicano não está nem ali, não está a cumprir. O Chapo diz que o povo tem que voltar ao trabalho, o povo tem que continuar a pagar as portagens. Se o Venâncio Mondlane falar o contrário, o povo está a obedecer categoricamente o que ele falou. E eles não querem saber se está lá a polícia, se está lá as Forças Armadas, eles querem cumprir o que o candidato eleito pelo povo está a ditar. Então, tecnicamente falando, em Moçambique tem dois presidentes. Um presidente que é do Conselho Constitucional e um presidente que é eleito pelo povo e consagrado pelo povo. E assim o povo está a obedecer às regras do seu presidente, o Conselho Constitucional e as instituições do Estado também estão a obedecer o seu presidente. Então temos aqui, pronto. temos esta situação. Temos essa situação da instabilidade. Como eu disse, vou voltar a reiterar, em Moçambique, o Chapo não vai ter uma legitimidade, não vai ter um governo com sossego. Se não sentar numa mesa,
honesta e justa para negociar com o Venâncio Mondlane, porque negociar com o Venâncio Mondlane é negociar automaticamente com o povo. E o povo moçambicano nos parece, do A mais B, que está determinado ou a matarem todos os moçambicanos ou então conseguirem a sua independência. Então, Uhum. Álvaro, não estamos a ver aqui há dias ou anos fáceis para o novo governo da Frelimo. Ok. Eh, eu vou começar com o Estevão. Eu vou pedir para o Mauro, desta vez, lançar a bomba no fim. Estevão, e para dar um pouco também de vantagem ao Tilalo te ouvir e talvez replicar o que vais dizer, porque já 2 vezes tu replicaste o que o Tilalo disse. Portanto, vamos fazer aqui par condition. Eh, Estevão, primeiro quero ouvir a tua opinião original, o que é que se passa em Moçambique, qual é a tua leitura que estás a fazer de forma autónoma? E a minha pergunta vai na direção, essa questão de 2 presidentes, mas isto é possível, sendo tu, familiar à jurisprudência? Isto é possível? Será que é sustentável? Não seria bom, o Chapo, a ter que admitir criar um governo de unidade nacional? Ora bem, pronto, muito obrigado. Uhum. Eu acho Sim. que quem na verdade está a provocar aqui as picardias é o Álvaro e não exatamente eu, mas vamos lá fazer o debate. Em tese, o que está a acontecer em Moçambique, na verdade, são duas questões muito simples. Primeiro, estamos diante de um cenário de usurpação da vontade ou desvio da vontade do povo manifesta nas urnas nas últimas eleições de outubro de 2024, onde o povo votou na pessoa que eles entenderam estar à altura para os governar, porque sentiram que havia necessidade, tinha chegado o momento da ruptura ou do divórcio com o Partido Frelimo, que dirige o país há cerca de 50 anos, ou mais de 50 anos. Entretanto, não tendo sido possível pela via normal, o povo fez recurso a um direito constitucional, que é o direito de manifestação, mesmo depois da lista que reclama aqui a vitória, no caso a candidatura de Venâncio Mondlane, ter apresentado todas as provas e o Conselho Constitucional ter simplesmente ignorado essas evidências. Porque uma das coisas que se fala até hoje é a questão da apresentação dos cadernos eleitorais. E olha que num dos últimos discursos Daniel Chapo, já agora depois da sua investidura, ele deixou cair uma informação muito sensível. A jornalista, penso ter sido da SIC ou da CMTV, mas é uma portuguesa, fez uma pergunta muito direta. O presidente Chapo acredita que houveram falhas nas eleições? Ele diz que houveram muitas falhas e há mapas que não apareceram. Hum. Isso vai em alinhamento com a tese da lista da campanha de Venâncio Mondlane, que diz que a Frelimo dispersou grande parte dos mapas exatamente para adulterar os resultados eleitorais. Mas, infelizmente, para a própria Frelimo, a equipa de Venâncio Mondlane tinha as cópias. É o Conselho Constitucional que não as aceitou e as poucas que aceitaram não validou. Portanto, diante desse cenário, eu não vejo, para responder à sua última colocação, possibilidade alguma de Venâncio Mondlane tentar para negociar com a Frelimo nos termos, atenção, que a Frelimo quer negociar. Porque, primeiro, a Frelimo dificilmente vai aceitar as condições da Renamo, por uma questão muito simples. Está longe do desejo da Frelimo a abdicação do poder. O abdicar do poder está fora de cogitação.
também está fora de cogitação de Venâncio Mondlane se sujeitar a um cargo diferente de presidente da República, porque, primeiro, seria uma corroboração com aquilo que chamam de inverdade eleitoral e depois uma traição às massas, no caso o povo, que votou nele. E esse exemplo, ou seja, esse resultado é tão visível em dois momentos muito simples. Nesse momento, quem governa, e atenção, quem governa Moçambique, em termos materiais, não é Daniel Chapo, é Venâncio Mondlane. Olha só a moldura humana que foi receber Venâncio Mondlane na sua chegada em Maputo, e olha a moldura humana que se fez presente para testemunhar o ato de tomada de posse. E para não termos que falar aqui em justificativas de que houve limite, houve respeito pelo protocolo, repare que, a nível de chefe de Estado, só estiveram presentes 3 chefes de Estado. E essa é a presença, em termos de representação, mais pobre em toda a história da Frelimo. Ou seja... Estiveram lá 2. Estiveram lá 2. Não. Estiveram 3. Isso não deixa de ser uma mensagem muito clara, até mesmo dos chefes de Estado da região, de que, apesar do que o Conselho Constitucional está a deliberar, nós, de sã consciência, também não estamos aqui em pleno acordo. Então, para não nos envolvermos, aqui é uma perspectiva muito cuidadosa do envolvimento das questões internas do Estado, na perspectiva da soberania do Estado. Mas também tem aqui a questão da proteção das próprias relações diplomáticas, onde não se quer beliscar ao todo, partindo do princípio da tomada de posições, mas vão atender, enquanto na perspectiva de representação, para dar a mensagem apenas de solidariedade. Essa é a grande questão. Então, o que vai acontecer e aqui é que ou Daniel Chapo vai ter que, a qualquer momento, que renunciar à função de Presidente da República, o poder do qual foi investido, porque o que vai acontecendo é que ele vai sofrendo cada vez mais pressões de forma muito direta, isso vai lhe desgastando. E vai se parecer um homem, e há um mais velho, um político da nossa praça, que disse que o Daniel Chapo está a parecer um homem que vive no bairro chamando a senhora de minha esposa, mas a senhora tem relação com outro homem e diz publicamente que aquele não é meu marido. Ou seja, Daniel Chapo está aí a apresentar-se como presidente de um povo que declaradamente não lhe quer. Esse é o primeiro momento. Ou ele renuncia, ou vamos continuar a ter uma situação em que a Frelimo vai continuar a governar de forma ilegítima, porém, a Frelimo nunca mais vai ser o mesmo partido, a mesma força, com a mesma reputação que teve pelo menos até há 2 anos atrás. Porque ficou demonstrado aqui que o povo declaradamente não está com a Frelimo. E aqui é uma chamada de atenção aos demais partidos, que é a nível da região, como também a nível da África, de que é tempo dos partidos que surgiram de movimentos independentistas começarem ou a pensar, a considerar a hipótese de uma atualização das ideologias e mudança de consciência de atuação e postura política, ou então começarem a preparar-se para dar lugar, o que é impossível, diga-se aqui, porque o africano não está habituado ao princípio da alternância voluntária do poder. Por isso é que nós continuamos a ter meia volta casos de contestação de eleições que vão incluir depois em golpe de Estado, em tomadas coercivas do poder político a nível da África. Entretanto, quero aqui terminar dizendo o seguinte: ou Daniel Chapo entrega o poder de forma pacífica e faz a transição harmoniosa para poder estabilizar e reconciliar o país, ou ele vai continuar a governar de forma contestada, fragilizada, porque o povo vai continuar a fazer sombra, exatamente devendo e prestando aqui respeito e obediência ao presidente
que eles entendem como sendo o presidente legitimamente votado. Agora, se é possível coabitar, é possível, basta ver o que está acontecendo. A nível oficial e na perspectiva da representação diplomática, obviamente quem representa aqui a República de Moçambique é o Venâncio Mondlane. Mas em termos materiais, na perspectiva da governação, na É perspectiva o Chapo, o contrário. Perdão, Diplomaticamente é o Daniel Chapo, Chapo. brigadinho, brigadinho. Na perspectiva da perspectiva diplomática e oficial, quem está a governar é Daniel Chapo, mas na perspectiva material, quem conduz o destino, quem comanda a população, quem conduz o destino do país, na perspectiva do comportamento e da vida da população, é Venâncio Mondlane. E um dos exemplos está exatamente aqui. Aquilo que Venâncio Mondlane trouxe como 30 medidas para os primeiros 100 dias, Daniel já foi buscar algumas e depois veio com um discurso muito contraditório e incoerente, de que não é Venâncio Mondlane que determina, nós temos o nosso programa, mas depois pegou algumas notas e introduziu. Agora, está aí clara uma questão. Venâncio Mondlane defendia que nos primeiros 100 dias não se devia cobrar portagens, por exemplo, à população. Daniel Chapo não fez referência a isso, ele não ratificou, tampouco contestou, mas está aí. O povo está lá a cumprir as orientações e a linha de governação do presidente que eles então votaram. Eu penso que aqui é uma questão da Frelimo sentar e seria bom e seria até glorioso a Frelimo terminar com um ato muito nobre, que é a entrega ou a devolução do poder ao povo, e esse povo, obviamente, deixar cada vez mais claro que escolheram Venâncio Mondlane para governar. Tenho dito. Ok, obrigado. Portanto, a minha interpretação nesta última parte que falas seria devia ter a hombridade de entregar o poder ao povo e o povo voltar às urnas e definir quem poderia quem poderá ser o futuro presidente, porque entregar o poder assim fica também muito indecoroso, não é? Penso que a coisa melhor que o Chapo poderia fazer, eu aqui não devia trazer opinião, mas eu coloco isto enquanto questão, talvez os outros dois possam rebater. Mas É, na vamos ao verdade, isso que eu disse há Chilalo. pouco tempo, Álvaro. A questão aqui é exatamente um abdicar dessa usurpação e Aham. depois seria uma consequente ou uma consequência natural da anulação das Convocar eleições. próximas eleições. Exatamente, porque Ok, convocadas novas eleições, o povo vai reafirmar aquilo que foi feito em outubro de 2024, que é ok. E a paz votar volta? novamente. A paz volta e reconciliação total. Não percebi? Seria, portanto, a paz garantida e reconciliação Exatamente. automática. E a Frelimo sairia desse filme de forma mais honrosa, tenho dito. Ok, obrigado. Chilalo, venho para si. A minha pergunta é voltar um pouquinho mais em depois do conflito de, 2000, de 1992, Angola teve uma experiência muito interessante. Por que que Angola não prestou esta sua experiência? Por que que Angola não, digamos assim, não assessorou Moçambique para que seguissem a linha da conciliação? Fazer um governo de unidade nacional. E estamos a ver Angola, que também tem muita voz, tem capítulo na África Austral, muito silenciosa, como se está conivente com o que está a acontecer em Moçambique. Será? Boa questão, Álvaro, mais uma vez. Mas permita-me só em segundos. O João colocou aqui uma questão que eu acho muito interessante e bem dito, mas dizer ao João que, João, nós estamos aqui como cultores, estamos aqui como indivíduos que fazem estudos sobre a sociedade e emitem suas opiniões dentro de um espírito equilibrado, sem necessariamente olhar para questões de inclinação, de modo a transmitirmos quem nos ouve, no caso em concreto, os nossos telespectadores, aquilo que é o cenário político e depois cada um tira as suas relações. Obviamente, isso não prejudica qualquer eventualidade de um jovem, um outro estudioso que entenda a partir para a política
cria o seu cenário e, obviamente, pode se constituir no próximo fenômeno político e fazer perceber à sociedade que precisamos um novo know-how, um novo ambiente de forma pragmática, de forma material. E isso é possível. E o Álvaro é uma das pessoas que tem chamado muita atenção a nível da sua plataforma digital, e não só, a ideia de haver uma convergência de ideias e encontrarmos uma alternativa cívica sustentável e funcional, de modo que no futuro muito mais próximos tenhamos um equilíbrio político que leve a sociedade a bom porto. Eu tenho dito várias vezes, a minha preocupação não é o que foi feito, a minha preocupação como é que vamos suceder o atual quadro e fazer com que este poder seja funcional. Por quê? Porque é quase nada sairmos numa situação autocrática e partirmos para uma situação aparentemente democrática, mas vir fazer, se calhar, o pior. Dali que temos que encontrar todos os meandros, todo o diagnóstico necessário para que partamos para um equilíbrio e, consequentemente, fazer essa nação da mais rica e próspera possível. A questão que me coloca o Álvaro. Bem, Álvaro, eu vou socorrer-me a uma tese que o professor Jorge Miranda tem defendido muito nas suas liturgias, ou pelo menos nos seus recursos bibliográficos. Ele estabelece dois modelos de democracia, a democracia liberal e a democracia popular. E ele fala sempre do leste e do ocidente. E, feliz ou infelizmente, a África foi ensombrada pela corrente da Guerra Fria. E como nós sabemos, depois de 1945, o mundo ficou bipolarizado por conta das influências ideológicas da superpotência. No caso concreto, a nível do liberalismo democrático estava os Estados Unidos da América, e a nível da democracia popular versus ideologia marxista-leninista ortodoxa estava a Rússia com o seu grande amigo de longa data, a China, e por conseguinte é este quadro que vai construir a ONU. E hoje, se nós olharmos na matriz, ou pelo menos dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que ditam toda a orientação do mundo e avaliam a geografia do mundo e colocam sempre os seus intentos, ou seja, o mundo gira em torno dos interesses deste quadro, vamos ver que são exatamente os grandes promotores hoje das filosofias de organização da sociedade a nível do mundo. Ora, Angola foi ensombrado por essa ideologia autocrática, se quisermos, a democracia popular, assim também como Moçambique, no caso da Frelimo, temos a ZAPO no Zimbábue, temos a ANC na África do Sul, e eles têm uma índole, e alguns dos meus colegas aqui já disse uma coisa muito importante, é que quando se foi para a luta de libertação, a ideia era obter o poder. Provavelmente nunca se pensou como gerir esse poder. Eu não acredito que pelo nível de escolaridade que os nossos grandes revolucionários de luta de libertação tinham, lhes permitia objetivamente refletir sobre um modelo de nação e fazer do Estado um instrumento para encontrar as soluções dos problemas que graçam a nossa sociedade. Acredito eu, olhando para a história e aquilo que são os grandes pensamentos, ora, tornado público por muitos outros políticos que estão no ativo como não, assim como outros não no ativo, dizem sempre que a primeira coisa que se fez foi pensar numa ideia em que, onde o camponês e o proletariado encontrassem um mecanismo de obter o poder e, consequentemente, tirar de uma maneira, de um dia para outro, ou seja, de uma maneira sustentável, quem estava na altura a dominar a África e, por conseguinte, Angola. Portanto, é nesse espírito revolucionário que Angola foi obtido da mão dos portugueses, sem necessariamente olhar para aquilo que era necessário para poder fazer com que a vida dos angolanos se realizasse. E este pensamento, obviamente, foi de lá até os nossos dias. E por conta da matriz ideológica que o MPLA está assente, não gosto muito de mencionar os nomes dos partidos políticos, sobretudo tradicionais, por uma questão de convicção pessoal, mas vou ponderar a menção que eu fiz há pouco tempo. Esses partidos normalmente foram instruídos, tiveram uma instrução, tiveram uma escola própria. E essa escola é
a confundibilidade de partido político e Estado. Por isso que o artigo 1º da Lei Constitucional de 1975 não é, estabelece, confunde e diz que Angola é um Estado soberano e tem o legítimo representante, que era este partido que acabei por mencionar. Essa ideia que foi levada, e foi este elemento que levou à Guerra Fria, foi este elemento que levou à Guerra Civil Angolana. Foi ter sido reconhecido 3, mas o indivíduo entendeu que fosse o único e legítimo representante do povo angolano. 92, encontrou-se um mecanismo, era para flexibilizar o ânimo. Por quê? Porque os acordos de Alvores reconheciam 3 movimentos políticos e há um que se arrogou ser o único. E, por conseguinte, tivemos o problema que nós tivemos. 92, entendeu-se partir para um governo de reconciliação nacional, um governo onde fosse mais integrado, olhando sempre as particularidades de diferentes partidos políticos. Mesmo assim, por conta do espírito hegemônico que esses partidos normalmente estão semeados, educados, instruídos, estes mesmos governos de transição, que se costuma chamar GURD, acabaram por não ser funcional e o conflito acabou por desembocar novamente, que terminou em 2022. Por que não se passa essa experiência a Frelimo? Ora, queira Frelimo, assim como o partido que governa Angola, tem a mesma índole. E, normalmente, este pensamento autocrático de asfixia, eu no centro de tudo, cria um vício econômico, um vício político que se chama oligarquias. E as oligarquias são conjugação de interesses. As oligarquias depois vão desembocar em cleptocracia. A cleptocracia é um grupo de indivíduos que faz da política e intente para alcançar e aliciar e, consequentemente, sustentar os seus objetivos. Ora, na eventualidade de virem que há particularismo que pode colocar em causa os seus grandes objetivos, automaticamente usam a força, tornam-se reacionários. E é isso que vai fazer com que, ou faz com que não haja coabitação cívica, política, social, econômica, inclusive cultural, porque fazem do país à volta dos seus grandes objetivos. E, por conseguinte, infelizmente, o país nunca se vai desenvolver, porque nunca eles, passo novamente a expressão, nunca eles vão liberalizar o país por conta da filosofia de acesso, titularidade, controle, ou exercício e controle do poder político. Portanto, alguém aqui disse-nos, mas concluindo mesmo, normalmente esses partidos políticos, depois de obter o poder, o que eles fazem é controlar o poder. E usam todas as filosofias que forem necessárias para poder, no caso, controlar e, por conseguinte, levar a cabo aquilo que são os seus objetivos. Por quê? Porque se entra um outro partido político, obviamente desestrutura o sistema montado e, obviamente, há de se observar que terá havido muita questão que choca com a norma e provavelmente serão responsabilizados. Ser responsabilizado, que nós podemos ir assistir, é questões não muito abonatórias, desaparecimento e extinção desses partidos políticos. É óbvio que terá havido eu tenho quase a certeza de que Angola, no caso, na perspectiva do partido que nós aqui elencamos, terão se solidarizado ao seu irmão da mesma família política sobre a atual situação. O objetivo é exatamente a manutenção do poder. Não acredito que tenha havido uma intenção de poder permitir, não é, que as eleições, ou pelo menos traduzissem melhor a vontade popular, porque normalmente as instituições, as eleições e outros elementos correlacionados são usados não necessariamente para traduzir e fazer alcançar os objetivos do povo, são instrumentos para legitimar ao poder. Portanto, e há muitos psicólogos, tenho aqui um manual que fala muito disso, há muitos psicólogos que traduzem esse aspecto, descrevem exatamente como é que esses partidos políticos acabam por sobreviver, subsistir no poder. É em função da asfixia do aparelho do Estado, é em função do Estado democrático formal e nunca material, a não liberalização do espaço público, não é? A asfixia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, a criação de uma polícia política ao serviço dos intentos do partido político, não é? A semelhança dos KGB na Rússia, a semelhança
dos capacetes vermelhos em outras latitudes, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o fascismo na Itália, o apartheid na África do Sul, usavam instituições, usavam leis, usavam tribunais, tinha lá também parlamentos, portanto, e as leis eram criadas em função da legitimação que se pretendia de todo um conjunto de situações que eles faziam, sabendo que eram negativas. Dali que estaríamos despidos de um Estado constitucional para um Estado da legalidade. Do ponto de vista material, Angola não é um Estado democrático de direito, mas sim um Estado da legalidade. Por quê? Porque não se observa a espiritualidade do sentido constitucionalista, que é a liberalização do espaço público, a descentralização, a permissão que, para além de, ou seja, a pluralidade do pensamento, a pluralidade política, hoje nós vemos quase que a oposição não tem espaço na mídia pública, se tem de forma muito transitória, e isso acaba por colocar em causa aquilo que nós chamamos de democracia representativa, coadjuvado ou conjugado à democracia participativa, que é essa que nós estamos a realizar. E, infelizmente, Moçambique hoje é o estado do que é, e não acredito que haverá uma transição. Não acredito que o Mondlane, pelas circunstâncias, poderá, no caso, ser chamado a tomar o poder. O que pode vir a acontecer, caso o Mondlane sobreviva, até 2029, que esse é o ano das eleições, é, Estamos com a imagem congestionada do Chilalo. Não sei se ele consegue voltar. Se não consegue voltar, gostaria de dar a palavra então ao Mauro. Mauro, consegues me ouvir? Mauro, estás com o microfone desligado? Sim, 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 Ok. perfeitamente. Pois, Uhum. Mauro, vindo para si, tu que és um neopanafricanista, estamos a ver muita atrocidade naquele país, o povo sabe quem votou e o povo exige que Mondlane assuma o poder. Já ouvimos Uhum. 3 intervenções. Qual é a tua? Bom, eu queria pegar na deixa já do Chilalo, portanto, para dizer que, independentemente justamente de todos esses regimes que ele citou e que tinham justamente esse controlo pleno, absoluto dos sistemas, das instituições e tudo mais, esses sistemas acabaram por cair, ok? Esses sistemas acabaram por cair. Portanto, eu insisto e venho mantendo a minha posição firme nesta narrativa. Esta é uma marcha para a qual já não se volta para trás. Vai levar o tempo que vai levar, a Frelimo vai cair, os nossos lá de casa vão cair e os outros regimes assim subsequentemente vão cair. Pode levar tempo, mas vão cair. Esse é um processo que é irreversível, não tem absolutamente como. Uh, Pegando um bocadinho no João e na picada relativamente ao facto de que é preciso a gente ter uma visão, eu diria, de alguma maneira transcendental relativamente àquilo que é a nossa realidade atual. Eu sou dos primeiros que venho particularmente insistindo ao Álvaro que há necessidade de a gente poder materializar numa primeira fase aquilo que são os propósitos dos nossos debates. Estamos a debater e deve haver um propósito para os nossos debates, de maneira a que, primeiro, a gente tenha um leme para o qual nós consigamos nos dirigir e não nos afastarmos justamente com questões supérfluas, digo, e acabamos por perder aquilo que é o fio condutor do que nos trouxe aqui, daquilo que é o nosso propósito. Portanto, termos essa capacidade de sintetização e, sobretudo, de no final conseguimos tirar ou transformar aquilo que são as nossas reflexões em possíveis ações, ok? Este é o propósito, este deve ser o propósito dos nossos debates, é para isso que nós estamos aqui. Uhum. Relativamente àquilo que é a atual situação de Moçambique, eu tenho uma historinha assim muito rápida para contar. Eu tenho um amigo, colega,
chama-se João Machado, que é um ex-comando, era comandante de comandos, e falou-me naquelas nossas discussões de como era o processo, ou como foi o processo deles de formação. E ele dizia uma coisa assim interessantíssima. Ele dizia, independentemente daquilo que era o conteúdo da formação em si do comando, todos os dias, todos os santos dias, quando regressássemos à base, nós éramos alinhados e todos aqueles que já faziam parte do corpo do comando e tudo isso, eles nos davam surra, mas estás a ver, de graça. Todos os santos dias, nós apanhávamos, mas nós não entendíamos, não havia motivo, não havia coisa, epá, mas era surra, uma surra de verdade, mas todos os santos dias. Até o momento em que, epá, chegou um dia em que eles decidiram, epá, meu, já não dá, isso parece que já não tem a ver com a formação, essa porrada parece ser gratuita e epa, os madeiros divertem-se conosco, então pronto, a partir de hoje acabou, quando os madeiros vierem para nos bater, nós vamos nos revoltar e vai haver aqui uma guerra, uma luta e tudo isso, então prontos. Quando, neste dia, eles vêm justamente, novamente, aqui para baterem os tais novos formandos, e os formandos rebelam-se, aí o comandante revela que aquele era o objetivo. O objetivo era aquele, era despertar neles aquele sentimento de, epá, de repulsa, de revolta, do tipo, epá, eu não posso, não aguento mais, ok? Então, o povo moçambicano chegou a este nível. O povo moçambicano, conforme eu digo, passou um cap. E esse cap me parece ser irreversível. Independentemente se as instituições formais continuam a manter uma aparência de Estado efetivo, como se as instituições estivessem a funcionar corretamente e tudo isso, não. O problema não está mais aí, o problema está mais para cima. O povo moçambicano passou um cap. Aquele medo que hoje, por exemplo, a nós, os angolanos, muitas das vezes impede ainda de ir para a rua, de participar em manifestações. Muitas das vezes, quando se anuncia uma manifestação, as nossas famílias nos desaconselham a irem para as manifestações, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo e tudo isso. Quer dizer, nós ainda estamos nesse cap de baixo, mas o povo de moçambicano ultrapassou esse cap. Esse medo que existia de ir para a rua, de poder acontecer isso, de poder, acabou. Uhum. Eles deram conta que, afinal de contas, quer dizer, a linha entre este medo de poder se realizar coisas enquanto povo e passar para o outro campo era uma linha muito tênue. E eles conseguiram ultrapassar isso. Conseguiram ultrapassar isso. E então é uma marcha completamente irreversível. E aí, mais uma vez, a minha admiração pelo o Venâncio, porque eu particularmente digo que o poder tem a capacidade efetivamente de corromper. O poder Uhum. tem a capacidade de corromper. E quem, de facto, quer governar para o povo, as suas primeiras medidas denunciam. Nós vimos como foram os casos de Tomás Sankara, como foi o caso, mesmo em Moçambique, de Samora Machel, e algumas poucas outras referências que podíamos aqui trazer, foram as medidas práticas que foram tomadas nos primeiros momentos. E a inteligência, para mim, de Mondlane vem no facto de que ele meteu-se numa posição em que até ele próprio, por mais que ele queira, ele já não tem como nem voltar à É, sua atrás. capa, do tipo voltar à sua capa ou tentar outra coisa, porque do tipo ele se autocolocou naquela posição em que, epá, olha, isso aqui, por mais que eu queira, por mais que a minha vontade me diga de coisa, eu já não tenho alternativas. Eu vou ter pura e simplesmente que ir nessa posição. Por quê? Uhum. A inteligência está no facto de que, conforme eu digo, o poder corrompe.
nós somos homens, nós somos seres humanos, nós temos falhas. E então, se não nos sustentarmos, muitas das vezes, em todo um contexto que nos empurre para frente, muitas das vezes chega um momento em que nós somos falhos, em que a nossa Podemos ceder. capacidade, a nossa vontade de ir para frente não é tanta conforme aquela do início. Então, para evitar esse tipo de situações, o Mondlane tomou medidas, foi se posicionando sempre de maneiras a que hoje ele próprio está numa posição de não retorno. O Mondlane já não tem alternativas. Portanto, uma negociação qualquer com a Frelimo só poderá ir no sentido da população, porque o Mondlane não tem alternativas. O Mondlane já não poderá trazer, vamos assim dizer, vontades próprias. Não poderá, de maneira alguma, trazer aqui visões que possam denotar uma vontade pessoal e não aquela do povo. Quando eu falo em medidas, as primeiras medidas que você toma e que dão automaticamente a entender qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo, portanto, isto automaticamente vem no sentido de que, por exemplo, Mondlane, antes de tomar as suas medidas, faz consultas públicas. Por exemplo, faz consultas públicas, criou condições, criou estruturas para que se pudessem fazer análises das vontades do povo para que ele pura e simplesmente se tornasse no tal microfone que viesse simplesmente dizer, olha, não sou eu, é o Vox povo que Populi, disse. Vox Dei. É exatamente isso. Eu recebi orientações. Eu estou aqui efetivamente porque eu tenho um patrão. Contrariamente justamente a essa visão que os partidos estão a pretender trazer, portanto, de que trabalham para o povo, trabalham para o soberano, tudo pelo soberano, mas, no entanto, o sentido é completamente contrário, um pouco daquilo que o Chilalo já acabou de dizer. Portanto, o sentido material daquilo que são as práticas desses governos atualmente instituídos dizem completamente aquilo que é o contrário, quando que na pessoa de Mondlane, muito pelo contrário, fala paralelamente àquilo que poderiam ser as vias normais, ele criou meios de poder interagir, as lives, por exemplo, não deixam de ser um meio que vem materializar aquilo que de facto é as vontades do povo, essa interação com o povo, essa oportunidade de que o povo todos os dias possa de facto sentir que não, epa, eu quando falo, efetivamente sou ouvido e aquilo que eu digo está a ser transmitido, está a ser levado a todo mundo. Portanto, hoje, aquilo que é, para voltarmos à questão inicial, portanto, primeiro, de um lado, negociação pode até ser possível, mas no sentido daquilo que é as exigências de Mondlane recebidas, portanto, do seu mandatário, que é o povo, portanto, e vamos aqui ser sinceros, não podemos ser ingênuos. Veja conforme que seja o Chilalo ou o Esteves, se não me engano, por exemplo, Estevão. dizem sobre aquilo que são os objetivos, e eu fico muito. Isso passa-me completamente, portanto, a maneira quase cínica, conforme se diz que o objetivo de um partido político é obtenção e manutenção do povo. Do poder. Digo, e manutenção do poder. Portanto, de maneira completamente cínica, do tipo, a que custos e a que preços, não interessa, desde que a gente esteja lá, desde que a gente se mantenha lá, portanto, o resto é resto. Então, Olha, isto para mim está claro. Portanto, o Mondlane foi bastante inteligente e esta maneira conforme ele está justamente a dirigir o povo e ele tem que se manter. E assim vai ser, nem que tenha que se arrastar daqui a mais 5, mais 10 anos, não importa, mas assim tem que ser e assim tem que se manter. E isto tem que servir de alerta para os nossos outros. Eu insisto,
essa engrenagem já não tem retrocesso. Poderá levar o tempo que levar, mas nós vamos chegar lá, ok? O João já nos deu, portanto, como é que se diz? Uma agenda. Iremos Uhum. voltar a falar de Angola no momento exato, mas Exatamente isso, com exatamente assim. precisão, com algo Mas já bem para mirado. concluir, Sim, portanto, vão manter-se, portanto, da parte do governo da Frelimo, essa tentativa de status quo, de dar a parecer que de facto sim têm estado ou estão a governar o país, e não importando a que preços, mas, no entanto, uma coisa é certa: neste momento, de facto, quem está no poder e quem comanda é Mondlane, é o povo, e assim vai continuar, e não há retrocesso possível, e qualquer tipo de negociações que possam vir a acontecer terão de ser necessariamente naquilo que é o sentido e a vontade do povo moçambicano. Isso aí é uma certeza.